versículo 6. Mas, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O 7. Mas orando não useis de vã repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amém? Glória a Deus. Eu escrevi bastante coisa aqui, tá, irmãos? Se prepare. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Vamos lá. Eu vou estar falando e automaticamente já vou estar fazendo a aplicação, tá bom? Do texto. Vamos lá. Existe uma grande dúvida nesta parte do sermão de Jesus. Essa parte do sermão de Jesus, ela gera uma dúvida em muitas pessoas, principalmente acerca do assunto de orar nos quartos. Não é uma verdade? Esse sermão de Jesus Cristo, ele gera uma dúvida muito grande em muitas pessoas sobre essa questão de fazer as suas orações nos quartos. No versículo 1, Jesus ele adverte o povo para tomar cuidado de fazer as esmolas diante dos homens. Esta palavra falada no idioma de Jesus, ela também é traduzida por justiça. Essa palavra esmola, traduzida no idioma de Jesus Cristo, ela também é traduzida como justiça. Então, onde aparece a palavra esmola, também está aparecendo o ato de justiça. Aonde aparece a palavra justiça, também, de uma certa maneira, vai aparecer a palavra esmola. Então, onde é possível que Jesus usou essa mesma palavra nesse ensinamento, onde a palavra justiça é empregada como esmola. Jesus refere-se aqui, isso aqui é importante, Jesus refere-se aqui à justiça prática, legítima, de que se abusava, a justiça prática e precisa e legítima do que abusava. Entretanto, antes ele expõe o ensinamento ou doutrina errônea do sistema judaico. Jesus aqui, antes dele falar da forma correta de orar, da forma correta de dar esmola ou fazer caridade, antes ele vai expor a maneira errônea de fazer esse tipo de coisa. A justiça prática externa da religião, ensinada pelas autoridades judaicas, aleluia, apresentava-se principalmente de 3 modos. Ela era vista principalmente de 3 modos. O primeiro, por meio da esmola. O segundo, por meio da oração. E o terceiro, por meio do jejum. Nós vamos falar basicamente de 2. O ato de fazer as caridades, ou esmola, ou justiça, e o ato de fazermos as nossas orações. Só que Jesus prega contra a ostentação. Jesus ele não está pregando contra a oração. Jesus ele não está pregando contra a forma de fazer a caridade. Não. Jesus está pregando contra a ostentação naquilo que os fariseus estavam fazendo. É isso que Jesus estava pregando contra. Aleluia. Jesus estava pregando contra a ostentação em seus ensinos sobre a santidade diária. As autoridades judaicas
si mesmo, mas não se interessavam pelo caráter espiritual da religião, e nem para dar, escute isso, e nem para dar. Quando nós saímos pela rua, quando nós saímos andando pela rua do nosso bairro, nós estamos dando testemunho daquilo que nós somos dentro da igreja. Então, a cultura judaica da época desses fariseus, eles não se preocupavam com isso. A intenção deles era simplesmente para ser visto pelos homens e conseguir retirar os aplausos deles. Eles não se importavam com aquilo que a religião tinha. Eles não se preocupavam em dar testemunho, não se preocupavam com o caráter da cultura deles da época. A preocupação deles não era isso. Infelizmente, todas essas exibições de ostentações daqueles homens continuam vivas nas igrejas atuais. Glória a Deus. Infelizmente, aquelas exibições daquela época, das pessoas quererem fazer as coisas simplesmente pelo fato de querer ser visto, simplesmente pelo fato de querer ser aplaudido pelaquilo que está fazendo. Infelizmente, essa cultura ainda está muito viva no meio das igrejas do tempo atual. Para eles, a religião não era motivo para glorificar a Deus. Para eles, a religião não era motivo para glorificar a Deus. E não tinha por objetivo dar bons exemplos a outras pessoas. Porém, destacavam-se por profundo egoísmo. Uma vez alcançada esse alvo, o indivíduo já teria conseguido o seu objetivo. E que era esse objetivo? O que eles procuravam? Ser aplaudido pelas pessoas. O objetivo deles simplesmente era conseguir arrancar aplausos de outras pessoas, ser visto por outras pessoas, ser glorificado por outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. A glorificação por parte dos homens. Esse indivíduo, porém, não pode esperar o galardão de Deus. Todo indivíduo, escuta isso, que busca a sua própria glória, todo indivíduo que busca ser aplaudido pelos homens, que busca ser glorificado pelos homens, esse indivíduo, porém, não pode esperar o galardão de Deus, pois o galardão que ele está almejando, ele não pretende receber do céu, mas sim o galardão da terra. Então estas pessoas que buscam esses galardões terrenos, eles estão destituídos do galardão que Deus vai liberar sobre a tua noiva. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus apresenta o espírito de ostentação como o principal caráter do farisaísmo. Jesus aqui, ele está denunciando. Jesus aqui, ele está apontando. Você conhece? Não responde. O espírito de ostentação que estava sendo encoberto por uma falsa adoração a Deus. Jesus aqui, ele enxergou aquilo que outras pessoas não estavam enxergando. Jesus aqui estava denunciando e trazendo um ensinamento nesse sermão para as pessoas que estavam em sua volta, dizendo: eu conheço o que eles estão fazendo, eu sei o que eles estão fazendo. Na verdade, eles estão se camuflando, escondendo o espírito de ostentação que está dominando esse sistema. Os fariseus da época estavam simplesmente querendo ser glorificado na terra. E Jesus nos dá esse ensinamento. Jesus está falando aqui nesse sermão e nos
advertindo, chamando a nossa atenção, gritando para a igreja do século XXI, falando conosco, nos alertando, dizendo: quando deres esmolas, não toque as trombetas, não precisa falar para ninguém. Irmãos, aqui no Ministério Rebote, você não vai ver ninguém falando que deu uma cesta básica, você não vai ver ninguém falando que comprou remédio para outra pessoa, você não vai ver ninguém tocando trombeta. Não precisa, não precisa. Só quem tem esse espírito de ostentação tem a necessidade de revelar as obras que ele faz para ser visto pelos homens. Mas Jesus, nesse ensinamento, ele estava denunciando essa prática errada dos fariseus de fazer as suas caridades. Oh, glória! E quando tu entrares, e quando tu orares, não sejais como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para ser vistos pelos homens. Oh, glória! O versículo 6, olha o que diz: mas tu, quando orares, ele está falando primeiro para os fariseus. O que eles gostavam de fazer? Esquina, encruzilhadas, praças, sinagogas, orações, certo? Com a única intenção de ser visto. Quando vira para os discípulos, quando vira para os servos, que é o versículo 6, ele fala: mas tu, quando orares. Jesus está falando para eles ir na praça, ou ir para as ruas, ou esquina, como os fariseus. Não, Jesus virou para o teu povo e falou: mas tu, quando orares, não, ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. O reino de Deus, aleluia, o reino de Jesus, o reino que Jesus queria estabelecer, não favorecia esse tipo de religião, aleluia. O reino que Jesus queria estabelecer, aleluia, e eles estavam querendo de uma certa maneira frustrar, não prevalecia, oh glória, não dava, ela não favorecia esse tipo de religião. Toda religião que busca toda a glória para si e não dá glória para Deus, torna-se em uma religião teatral. Essa religião não tem lugar no reino do Messias. Eu vou repetir isso aqui: torna-se em uma religião teatral. Essa religião não tem lugar no reino do Messias. Esse reino confere no galardão do Pai Celeste e encontrar-te com o galardão que aqueles homens buscavam. Jesus nos mostra que o ato religioso, quando é praticado de uma maneira errada, não tem valor nenhum. O ato religioso praticado de uma maneira errada não tem valor nenhum, torna-se em uma perda de tempo. Oh, glória! Aleluia! Jesus, aqui na parte do sermão dele, ele dirige a um grupo de pessoas que ele chama de hipócritas. No grego clássico, o sentido da palavra hipócrita era ator. Aleluia! Era ator. O vocábulo aramaico correspondente significa profano. Ou seja, quando você vê essa palavra hipócrita, está se referindo a pessoas que estão simplesmente atuando, desenvolvendo um papel. Está falando de pessoas que estão profanando a sua religião ou a quem ele está servindo.
9 delas estão em Jerusalém. Olha o que ele falou. Existem 10 tipos de porções de hipocrisias. Na época, século XI, e ele falou, 9 delas estão aqui, em Jerusalém. Será que nós conseguimos enxergar esse tipo de hipocrisia no nosso meio? Não responde. Será que nós conseguimos enxergar esse tipo de hipocrisia no nosso meio? Sim, conseguimos. Aleluia. E muito. Sabe o que é isso? Que Jesus está dizendo? Tem muito atores. Tem muita gente só desenvolvendo um papel. Jesus disse em Mateus 15:8: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta vestir uma capa para querer enganar a Deus. Não adianta, ele sabe quem está atuando e ele também sabe quem está adorando a ele. Não adianta vestir uma capa para desenvolver um papel. Ele sabe qual é a intenção que está no teu coração. Ele sabe se você entrou aqui nessa noite simplesmente para poder atuar ou para poder adorar ao nome do Senhor. Eu não sei de qual grupo você pertence, mas se você entrou aqui nessa noite e pertence no grupo dos adoradores, levanta a tua mão lá no alto, adore ao nome do Senhor Jesus. Jesus aqui nessa terceira parte do sermão, ele está nos orientando de que forma eu faço as coisas certas. Jesus aqui na terceira parte do seu sermão, ele está nos orientando como eu posso fazer as coisas certas. Tem como fazer certo. Aleluia. Tem como fazer as coisas certas. Aqui refere-se a uma prática farisaica. Sempre que davam esmolas, tocavam trombetas para atrair a atenção de pessoas e de necessitados para serem vistos. Vou repetir isso daqui. Aqui refere-se a uma prática farisaica. Sempre que davam esmolas, tocavam trombetas para atrair a atenção de pessoas e de necessitados para serem vistos. Deus nos trouxe para nos alertar, para fugir dessas práticas pagãs, onde pessoas usavam da caridade, achando que seriam uma moeda de troca pelos seus pecados. Eles acreditavam que quanto mais dessem esmolas, mais seus pecados seriam perdoados. Praticar a bondade, caridade, ajudar o próximo, isso não vai me isentar, isso não vai te isentar dos seus pecados. Engana-se você, aleluia, Deus, tendo essas práticas dizendo: eu sou caridoso, eu faço bem, eu ajudo o próximo, achando que isso é uma moeda de troca para você ter os seus pecados perdoados. Está enganado. Só quem pode perdoar os seus pecados, os meus pecados, é Jesus Cristo. Oh glória! Oh glória! O livro do profeta Isaías nos traz uma alusão no seu capítulo de número 6, muito conhecido, que vai falar que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, só que ele repara os anjos, os serafins que tinham 6 asas, 2 tampavam seu rosto, 2 os seus pés, e com 2 voavam, e eles declaravam que santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a casa e toda a terra está cheia da tua glória. Escuta isso daqui. Naquela época, Jesus, Deus, ele deu autoridade também aos anjos para poder purificar lábios e perdoar pecados. Jesus também, Deus, naquela época também da lei, ele também deu autoridade aos homens para poder simplesmente dentro da lei
fazer as suas práticas ali concernente às suas funções e ter o teu pecado também perdoado. Aleluia. Só que agora, no Novo Testamento, principalmente na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 3 e o versículo de número 7. Escuta, no tempo passado aqui, quem purificou os pecados do profeta Isaías foi um anjo com uma tenaz, aleluia, tirada do altar, uma tenaz usada para tirar uma brasa do altar. A brasa tocou nos lábios do homem, tocou na boca do homem, e ali foi perdoado, purificado os seus pecados. Quando nós olhamos para a lei, existem muitos sacerdotes que também são orientados por Deus para fazer suas práticas ali sacerdotal, fazer sacrifício e entender que as pessoas também seriam perdoadas dos seus pecados. Mas aqui, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 3 e no versículo de número 7, nos diz: o que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdade, para que tenham comunhão conosco. Em verdadeiramente nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ao versículo de número 7. Mas se andamos na luz, oh glória, mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, aleluia. E olha o final do versículo: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Só quem tem poder de perdoar, purificar pecado é Jesus Cristo. A tua caridade, a tua bondade não vai te isentar dos teus pecados. Olha, de repente não é essa a mensagem que eu queria ouvir, mas é o que Deus tem para a gente nessa noite. Aleluia. Não adianta ter vida de caridade com a intenção errada. Não adianta ter vida de caridade com a intenção errada. Oh, glória a Deus, você faz para ser visto, para receber aplauso dos homens, achando que vai ter algum benefício por causa da sua bondade. Oh, glória a Deus, que está camuflada por uma ostentação. Oh, glória a Deus, por um conselho. Vou te dar um conselho nessa noite. Escuta, tem pessoas, pastora, aqui no Ministério da Morte não tem não. Tem pessoas que estão sendo camufladas, vestindo uma capa. Vestindo uma capa. Simplesmente achando que Deus não está vendo. Simplesmente achando que Deus não consegue enxergar a intenção do nosso coração. E sabe qual o conselho que Ele dá para a gente? Sabe qual o conselho que Ele dá para esta casa? Para mim e para você? Larga essa trombeta. Larga essa trombeta. Oh, glória a Deus. Oh, você não precisa ser visto por ninguém não. As pessoas não precisam te observar quando você vai fazer caridade, bondade, dar esmola. Não. Você não precisa, nós não precisamos. Larga essa trombeta. Trombeta é para fariseus. Trombeta é para pessoas que querem aplauso terrenos. Trombeta é para pessoas que querem ser vistas na terra. Trombeta é para pessoas que não estão nem se importando com a vida do próximo, mas sim de conseguir aquilo que eles querem, ser visto pelos homens. Mas você que entrou aqui nessa noite, você que de repente vai ver essa mensagem, larga essa trombeta. Você não precisa falar para ninguém aquilo que você está fazendo. Larga essa trombeta. Larga essa trombeta. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele vai expor o segundo modo de fazer. O segundo modo de fazer a parte da lei judaica.
é da oração, isso mexeu comigo. Glória a Deus. Jesus, ele agora vai falar dessa segunda parte que fazia, desse segundo modo que fazia parte dos fariseus da época, que é a oração. Só que de uma forma errada. Primeiro, Jesus, ele sempre vai de uma forma errada. Até porque ele está no seu sermão da montanha e aqui é o terceiro período do sermão e está encaminhando para o final. E ele precisa esclarecer essas coisas. Essas coisas que, infelizmente, estão sumindo dos nossos altares. Estão sumindo dos nossos púlpitos. A explicação da esmola ou fazer justiça. A explicação de como orar, ou a explicação de que modo devemos jejuar. Infelizmente, hoje em dia sumiu dos nossos altares. Como podemos ver, aqui Jesus não foi contra o ato de orar, e sim contra a intenção dos fariseus em orar. Gente, escuta isso. Jesus, ele não foi contra a oração. Jesus, ele foi contra a intenção de quem está orando. Jesus não é contra a oração. Jesus está indo contra a intenção, aquilo que está dentro de você. Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Para quem você está fazendo isso? Essas são as perguntas que ficam no ar. Essas perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Para quê? O porquê? Para quem? Certo? E no versículo 5, Jesus nos adverte dizendo: quando tu orares, não sejais como os hipócritas, pois eles adoravam orar em pé. Estamos falando da oração, tá? Pois eles adoravam orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. O final do versículo vai mostrar qual é a intenção que está por trás da oração. O final desse versículo que nós lemos aqui vai mostrar qual é a intenção. E qual é a intenção? Para serem vistos pelos homens. Simplesmente eles não oravam para Deus ser glorificado, eles oravam para eles serem vistos pelos homens. Muitas pessoas criticam, isso aqui é profundo, muitas pessoas criticam a posição que eles usavam para poder orar, dizendo que eles oravam em pé para se exibir. Orar em pé era uma posição usual da época, da oração deles, e isso não era a ostentação. Não era ostentação a partir da parte de quem orava. Naquele tempo, ajoelhar, que era uma maneira de se exibir. Naquele tempo, orar ajoelhado, que era uma maneira de querer se amostrar. Aleluia. Naquele tempo, que era a maneira de se ajoelhar, era considerada uma maneira de exibição. Os judeus se põem em pé para orar, voltados para o templo, de frente com ele. Uma vez dentro do templo, eles se posicionavam em direção do lugar mais santo, ficavam de pé e oravam dentro do templo. Fora do templo, eles viravam para o templo e oravam em direção do templo. Dentro do templo, eles viravam para o lugar mais santo, se posicionavam de pé e oravam a Deus. Aleluia. Então orar em pé não é o problema, como de joelhos prostrados, de rosto no pó, deitado, isso não é o problema. O problema está em quem você quer chamar a atenção, dos homens ou de Deus. O problema nunca foi orar de pé, de joelho, deitado, prostrado, rosto no pó. Não, o problema está na intenção de quem você quer chamar a atenção, dos homens ou de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, versículo 22. Eu sei que vai mostrar aí. Olha o que
coisa linda. E Salomão se pôs de pé, diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção ao céu. Qual era o lugar mais santo que ele estava direcionando as suas mãos? Para o céu. Então orar de pé nunca foi o problema. Primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo 1, versículo 26. Olha o que essa mulher falou para o sacerdote. E ela disse: ó meu Senhor, como vive a tua alma, meu Senhor, sou eu a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti e orando ao Senhor. Orar de pé nunca foi o problema. A oração nunca foi o problema. O problema está na intenção. O problema está em quem você quer chamar a atenção. E nessa noite Deus está falando conosco. Não importa de que posição você vai ter para poder orar. O importante é você chamar a atenção daquele que está sentado no alto sublime trono. Ele é que tem que ser exaltado quando você estiver orando. E as nossas orações, elas têm um padrão, e qual é esse? Pai nosso que está no céu. Esse tipo de oração nunca foi o problema. O problema é a intenção de quem você quer chamar. Já vou caminhar no final, tá? Eles oravam nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Na verdade, essas palavras querem dizer ou indicar ruas ou estradas largas, em contraste com as estreitas. Eles oravam nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Na verdade, essas palavras querem dizer ou indicar ruas ou estradas largas, em contraste com as estreitas. Eram as principais das cidades. Aqueles homens selecionavam os lugares públicos para orar. Lemos que naqueles dias muitos judeus observavam a hora determinada para suas orações, que nunca deixaram de passar. Esses homens, eles eram atores que saíam propositalmente, especialmente nas ruas principais, para que chegada a hora certa, a hora da oração, estivesse em um lugar bem visível. Chegando a hora da oração, oravam onde se encontravam, sem nenhum constrangimento por sua hipocrisia. Oh glória! Esses homens aqui, eles não ficavam presbítero nas esquinas, nas ruas pequenas, nas estreitas, não. Eles escolhiam porque tinha horários determinados. Os judeus, eles observavam os horários determinados para praticar suas orações. E eles se punham nos melhores lugares, nas ruas mais largas, onde as pessoas entravam e saíam. E quando chegava a hora da oração, sem nenhum constrangimento nenhum, eles se colocavam de pé e começavam a orar para chamar a atenção daquelas pessoas, e nem se preocupavam com a sua hipocrisia. Infelizmente a nossa geração é bem parecida com essa que estamos falando, onde pessoas vão fazer o seu trabalho de rua, e a primeira coisa que eles fazem é expor a necessidade do povo, se aproveitando com a desgraça dos outros. Deus não está te apoiando nesse negócio. Larga de ser ator, larga de ser hipócrita.
sem nenhum constrangimento. Irmãos, vocês acompanham as redes sociais. O que mais nós estamos vendo é pessoas sendo expostas com as suas necessidades e outras sendo promovida na desgraça do outro. O que é isso? É o tal do espírito da ostentação. Isso é demônio, isso é maligno, isso é diabólico. Aqui nessa igreja está repreendido em nome de Jesus todo espírito ao contrário à obra de Deus. Cai por terra nessa casa, para a glória do nome do Senhor. Todo espírito ao contrário do Senhor, na tua casa, no teu ministério, na tua chamada, cai por terra em nome de Jesus. Oh glória! Se for para exaltar, exalte ao nome do Senhor. Se for para glorificar, glorifica o nome do Senhor. Você não precisa ser visto, você não precisa ser promovido com a desgraça de ninguém. Maneira errada de orar. Jesus denunciando tudo isso. Será que você, será que eu temos a coragem de denunciar essas práticas erradas que está contaminando os nossos jovens, as nossas crianças, e está entrando de uma maneira violenta dentro de lares aonde se importa simplesmente aparecer, se exaltar, ser ostentado pelas outras pessoas? Será que você está conseguindo abrir a sua visão e olhar para dentro da tua casa que essa prática está entrando e isso é diabólico? Glória, aleluia. Vou caminhar para o final. Oh glória, escuta. Jesus, ele não condena a adoração, mas a atitude de espetáculo. Escuta isso. Jesus, ele não condena a adoração, mas a atitude de espetáculo teatral. Oh glória! Envolvidas nessas orações em públicos. Oh glória a Deus! Jesus não é contra a adoração. Jesus não é contra a adoração, mas sim a prática teatral. Aleluia, que estava envolvido dentro dessa oração, dentro dessa adoração em público. Aleluia. Essas atitudes só apenas arruinam o espírito de adoração. Atitudes erradas, ela arruína o espírito de adoração. Oh glória, necessária para que haja contato genuíno com Deus. Irmãos, posso te fazer uma pergunta? Posso? Você não fica escandalizado com esse tipo de coisa? Seja sincero. Você não se escandaliza quando você vê essas pessoas simplesmente desenvolvendo um papel, sendo um ator, profanando a verdadeira adoração que tem que ser dada a Deus? Você não fica constrangido? E isso, de uma certa maneira, não impede você se conectar de uma forma genuína para poder adorar ao nome do Senhor? Seja sincero. Se isso não te constrange, abra os seus olhos para que Deus possa, através do Espírito Santo, te constranger por causa dessas práticas. Meu Deus. Ia começar agora a fazer igual a pastora. Vou entrar na mensagem agora. Oh glória. Vamos terminar. Estou igual pregador, não sou não, tá? Fala, vou terminar, vou fechar a Bíblia e vai embora. Oh meu Deus. Oh glória. Se a oração não estabelece contato com Deus, torna-se inútil. Se a oração não estabelece contato com Deus, torna-se inútil e é um desperdício de tempo. Um número grande de homens de oração nos dias de Jesus. Será que é só nos dias de Jesus? Oh glória! Um número grande de homens de orações nos dias de Jesus não passavam de um grupo de atores. Eram profissionalmente piedosos. Oh glória a Deus! Presbítero Bruno, eles eram profissional.
de atuar fazendo as suas caridades. Um número grande de homens de oração, na época de Jesus, não passavam profissionalmente de homens piedosos, que simplesmente estavam atuando, desenvolvendo um papel. Será que é só naqueles dias? Fica essa pergunta. Será que é só naquele dia? Oh meu Deus! Jesus te trouxe aqui hoje para lhe dizer: eu não te chamei para ser um ator. Jesus não nos chamou para ser um ator. Aleluia! Ele não nos chamou para poder atuar. Não! Oh, glória a Deus! Jesus não nos chamou para ser um ator. Não. Ele te chamou para você ser um verdadeiro adorador. Oh, glória a Deus! As suas orações não vai ser mais em praça pública, não. Oh, o mundo já está cheio de ator, o mundo já está cheio de pessoas desenvolvendo um papel. Não, as nossas orações não vão ser nas praças, nas esquinas, ou nas ruas, ou em lugares estratégicos, não. Deus nos manda dizer para mim e para você que é para entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta em secreto, que o nosso Pai que vê em secreto, Ele nos recompensará publicamente. Aleluia! Vai para o conselho da parte de Deus. Aleluia! Não confunda isso daqui como uma desculpa para você não ir para o monte orar. O sermão de Jesus não está falando disso. Ele está falando: se a tua intenção é para se tornar igual um fariseu, se a tua intenção é para se tornar um ator, desenvolver um papel, é melhor que você vá para dentro da tua casa. Se for para você querer se exibir, a mostrar algo, chamar a atenção do homem, vai para a tua casa, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, porque o teu Pai que vê em secreto levanta a tua mão, te recompensará publicamente. A recompensa que você precisa não vem do homem, a recompensa que você espera não vem da terra, a recompensa que nós esperamos vem do trono da glória. Só você que entrou aqui nessa noite e quer adorar o nome do Senhor, esperando a recompensa de Deus, toma essa casa de adoração, envolva esse ambiente com a glória do Senhor. Coloque-se de pé, coloque-se de pé. Oh, glória a Deus! Jesus nos dá mais uma lição de como fazer as nossas orações. Jesus nos dá mais uma lição. Aleluia! Neste trecho aqui, o termo falar, devan repetições, só isso. Os adoradores de Baal no Monte Carmelo, os adoradores de Baal no Monte Carmelo, eles fizeram essa oração de repetições, vã repetições. No capítulo 18, no primeiro livro dos Reis, no versículo 26, diz que, tendo eles tomado um novilho para preparar, e clamaram o nome de Baal, dizendo, e clamaram o nome de Baal desde a manhã. E qual era a oração? Baal, ouve-nos. Baal, ouve-nos. Aleluia. Isso foi de manhã até a noite, orando em vãs repetições, chamando o Deus deles, pensando que ele iria ouvir. E a oração era essa: Baal, ouve-nos. De manhã, Baal, ouve-nos. O dia foi passando, Baal, ouve-nos. A tarde foi chegando, Baal, ouve-nos. Só de vã repetições. Gritar ao meio-dia, clamar à noite, e o teu altar continua quebrado.
Sinto me informar, Deus não vai ouvir a tua oração, muito menos responder ela. Toma esse princípio de oração que deve ser respondida antes do profeta Elias orar. Ele entendeu